Gente, que Brazuela não estava numa democracia nem relativa, a gente já sabia, mas ó, essa semana tá de parabéns. E eu preciso começar dizendo isso porque se você normaliza o que está acontecendo, você enlouquece. Porque a gente tenta seguir a vida, trabalhar, cuidar do filho, pagar boleto para esbanja viajar o mundo, fazer comida, ser um cidadão pelo menos funcional. Aí você abre um portal de notícias qualquer e toma isso aqui bem no meio da cara. Toffoli age como novo delegado no STF, dificulta o trabalho da PF no caso Master e expõe seus medos. E assim, novo delegado porque o anterior era o Alexandre. Só que piora. Toffoli reduz de 6 para 2 dias o prazo para a Polícia Federal ouvir suspeitos no caso Master. 2 dias. Ou seja, não vai dar tempo, né? E aí você para e pensa, ué, mas desde quando a investigação criminal funciona no modo fast food parado no drive-thru? Como assim você pede o combo, colhe o depoimento, paga no cartão e vai embora? E o melhor de tudo deve ser a sensação que fica pro novo delegado. Deve ser muito confortável ter o poder de decidir tudo, controlar tudo, colocar sigilo em tudo que pode te envolver. Não gostou? Você achou injusto? Você vai recorrer para quem? Para a Suprema Corte? Eu juro que tô tentando faz 8 anos manter a minha sanidade mental e eu estou há 8 anos falhando miseravelmente. Mas essa raiva eu não vou passar sozinha, porque a ignorância, eu sei, é uma bênção. Mas nós temos um país para recuperar. Então, a gente não pode se dar esse luxo. Você vai entender as bombas atômicas das últimas 72 horas na cabeça dos ministros. E como deixar tudo explícito é criminoso, eu vou despejar os fatos. E aí a conclusão é sua. Bora lá? Deixa eu te explicar por que o caso Master incomoda tanto, mesmo para quem não entende nada de direito. Investigação criminal tem 3 coisas sagradas: tempo adequado, autonomia técnica e cadeia de custódia da prova. Cadeia de custódia de prova. Esse barco se foi faz muito tempo, né? O julgamento do Felipe Martins mandou um abraço. Mas vamos imaginar que isso aqui é uma democracia e esses 3 pilares são realmente importantes. Só que quando alguém de fora encurta prazos, escolhe peritos, reorganiza a agenda da polícia, controla as provas, muda a regra no meio do jogo e o seu nome está atrelado aos envolvidos, estamos diante do quê? Hein, galera? Eu não posso falar porque senão eu vou presa. Mas olha que interessante a fala da jornalista da CNN. O ministro Dias Toffoli atende a Polícia Federal e prorroga por mais 60 dias as investigações do caso Master. O ato em si é corriqueiro e não muda em nada a avaliação sobre a conduta do ministro nesse processo. Desde que transferiu a investigação para o Supremo, nenhuma decisão de Dias Toffoli foi percebida como correta ou adequada. Pelo contrário, a cada passo, mais surpresa, mais perplexidade. O roteiro mais recente começou com a pressão sobre o Banco Central, com aquela cariação despropositada do fim do ano, que colocou a autoridade supervisora do sistema financeiro sob suspeita. Agora o ministro avança sobre a Polícia Federal, de uma forma até aqui inimaginável. Dias Toffoli escolheu a dedo os peritos da PF, que serão autorizados a ter acesso ao material da investigação, e deu apenas 2 dias para todos os depoimentos. O que faz o país inteiro se perguntar: ora, se um ministro da Suprema Corte não confia na Polícia Federal, como o resto do país confiará? Que clima tenso, hein? Mas se antes tínhamos a impressão que os ministros tentavam agir com cautela, essa percepção foi para Nárnia, porque não se trata mais de cautela, se trata de cálculo. Mas deixa eu aprofundar. Antes de você achar que tudo isso explodiu do nada, volta comigo para 2024, para abril de 2024. O deputado Nicolas Ferreira fez uma coisa que em qualquer democracia seria banal, pediu transparência via Lei de Acesso à Informação para uma pergunta simples: quem bancou a viagem de ministros do STF, do STJ e do TSE para um evento jurídico em Londres, que contou com as ilustres presenças de Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Benedito Gonçalves, o cara do Missão Dada, Missão Cumprida. Mas também estavam lá ministros do Lula e o diretor-geral da Polícia Federal. Todo mundo junto.
Gente, como assim vocês não lembram desse fórum? Foi aquele que a imprensa foi barrada de entrar e o Alexandre disse que nem a pau daria uma entrevista. Lembrou? Mas tá, a pergunta era básica. Quem bancou tudo isso? E para surpresa de ninguém, os ministros silenciaram. Mas aí entra Malu Gaspar com a resposta. Banco Master, em 2024, patrocinou o evento, mas não quis aparecer. E já na época tinha o detalhe que mudava tudo. O Banco Master tinha ação no STF e o relator era Gilmar Mendes, que falou no painel sobre segurança jurídica para atrair investimentos. Parece até piada, né? Ó, e atenção aqui aos perseguidores que estão assistindo esse vídeo e estão loucos para fazer cosplay de Revolução Francesa da Era Moderna. Isso que eu tô fazendo não é acusação não, tá? É contexto. Agora, vamos pular para 9 de dezembro de 2025, quando explode a informação que a esposa do Alexandre tinha um contrato com o Master num valor astronômico de 129 milhões de reais. E aí a Malu Gaspar revelou que o Alexandre teria procurado o Galípolo, presidente do Banco Central, para pedir pelo Banco Master junto ao Galípolo. Porém, a Alexandre emitiu uma nota dizendo que não conversei nada com o Galípolo sobre esse assunto do Banco Master não, tá? No melhor estilo. Eu, candidato. Bom, negar é direito de todo mundo e meio que garantiu um Natal tranquilo na casa do imperador. Ops, ministro. Mas na sequência rolou um negócio bem chato. 8 de janeiro de 2026. Banco Central coloca em sigilo integral todas as comunicações com Alexandre de Moraes sobre o caso Master. Integral. Nem data, nem agenda, nem registro, nada. Agora eu vou ter que fazer a pergunta que esse fato me exige. Por que colocar em sigilo comunicações que, segundo o ministro, não existiram? Se não houve conversa, não tem o que proteger, não tem o que esconder. Mas estamos no país do sigilo. Por mais que o Biden dos trópicos tivesse dito que acabaria com todo esse negócio de sigilo no governo. Que déspota. Mas o ponto aqui é que o sigilo, por si só, nessa comunicação, entra em choque com a negativa anterior do Alexandre. Porque, de novo, não dá para colocar em sigilo algo que não existe. E para encerrar, pelo menos por hora, a participação de Alexandre, ele fez um negócio que eu juro, eu não sabia que era possível. Moraes inclui Receita e COAF em inquérito das fake news. Ministro alega que há suspeitas de vazamento de dados fiscais de integrantes do tribunal em investigação sobre o caso Master. Eu falei isso no vídeo anterior, é exatamente o que aconteceu em 2019. E como os bolsonaristas eram os que mais cobravam investigações em cima dos ministros, foi no nosso traseiro que eles miraram. Eu preciso relembrar uma coisa porque ela tá marcada ou manchada na nossa história. Quando os escândalos envolvendo os ministros e suas esposas começaram a explodir em 2019, justamente com dados da Receita Federal, o Alexandre não apenas afastou os peritos, como promoveu busca e apreensão na casa de pessoas que postaram a hashtag STF Vergonha Nacional. Gente, isso aconteceu, de verdade, numa democracia que eles juram que salvaram. E agora, novamente, Alexandre inclui Receita e COAF no inquérito das fake news e, oficialmente, tudo pode ter uma justificativa. Mas o padrão é claro. Quando a pergunta aperta, tipo, Alexandre, onde foi que a sua esposa atuou para o Master que se explicasse um contrato de 129 milhões? A resposta vem em forma de controle e intimidação. Mas agora vamos falar do personagem que simplesmente resolveu ser o dono da pauta. E o seu nome estará a batizar esse novo escândalo. Vem pra cá, Dias Toffoli. O senador Alessandro Vieira fez o que o povo faz quando entende que tem coisa grande. Deu nome. Já dá pra chamar esse escândalo de tofolão ou ainda tá cedo? Quando algo vira meu amigo, já passou do aceitável. Mensalão, petrolão, isso não é meme. É síntese popular. Agora, presta atenção, porque essa parte é meio confusa, mas é fundamental. Eu vou explicar na sequência. Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Seu cunhado, Fabiano Zettel. Zettel é o único cotista do Fundo Leal. E o Fundo Leal é o único cotista do Fundo Arlen. Ou seja, controla tudo. Aí, o Fundo Arlen compra a participação ligada à Tayaya Admin. Agora a parte que interessa. A Tayaya Admin administra o
Resort. Mas que resort é esse? Cunhado de Vorcaro foi sócio de irmãos e primo de Toffoli em resort. Então estamos falando do resort da família Toffoli, certo? Mas agora um resumo dessa matéria em português claro. Dinheiro ligado a parente direto do investigado entra em fundos, o que fez a investigação chegar em empresas ligadas a familiares do ministro que decide coisas do caso. E aqui eu vou ser muito clara. Isso não prova crime, a não ser que fosse algum bolsonarista, né? Aí já estava condenado. Mas isso grita, no mínimo, impedimento. E se você não entende isso, imagina se fosse um juiz da primeira instância, se fosse um promotor, se fosse um delegado, já teria sido afastado só pela dúvida, com processo chovendo lá na corregedoria. Mas o Supremo não tem uma corregedoria. Então, quem investiga os imperadores? O Senado, sob a presidência de Davi Alcolumbre, que está junto com o seu partido União Brasil, totalmente afundado nas investigações sobre emendas parlamentares, comandada por um ministro do STF. Só para exemplificar o círculo da impunidade infinita. Você não mexe comigo, eu não mexo com você. E aí, quando você vai somando os fatos, o cunhado do Vorcaro, que foi sócio dos familiares do Toffoli, sofreu busca e apreensão e teve seu celular levado pela PF. Aí, o Toffoli mandou lacrar tudo, impedindo a PF de abrir os aparelhos e determinando que fosse enviado a ele mesmo, Dias Toffoli. Depois, ele mandou para a PGR, porque, né, tava nível X-Video aquilo ali. Na sequência, ele autorizou a PF a periciar os aparelhos. Mas calma, 4 peritos escolhidos a dedo pelo próprio Toffoli poderiam ter acesso aos conteúdos encontrados. Não qualquer pessoa, só quem ele escolheu. Será que o Toffoli tá com medo do que tem dentro desses aparelhos? O resultado? Controle absoluto. Mas eu juro, dá para piorar muito ainda. Todo mundo aí se lembra que no apagar das luzes de 2023, o Toffoli suspendeu o pagamento da multa de 10 bilhões do acordo de leniência da JIF, dos irmãos Batista, que confessaram a corrupção sistêmica e saíram totalmente impunes, né? Pois é. Resort ligado à família de Toffoli foi vendido para o advogado da JIF, dos irmãos Joesley e Wesley Batista, que não precisaram pagar 10 bilhões sobre a corrupção confessada, porque o Toffoli, primo e irmão dos donos desse resort, anulou tudo. Cara, coringar nesse país é quase requisito para manutenção da nossa saúde mental. Como que depois de todas essas revelações a gente acorda e o Toffoli ainda é juiz desse caso? Bem-vindo à juristocracia brazuelana, mas eles preferem que você chame de democracia, senão você pode ser preso. Só que aí, dessa vez, a imprensa decidiu entrar pesado, afinal, Bolsonaro já está condenado e silenciado, né? O Supremo deve respostas ao país. A atuação heterodoxa de ministros em torno da liquidação do Master destoa do padrão institucional observado em outras crises bancárias e exige explicações claras à sociedade. Heterodoxas? Por favor. Mas a Folha também não ficou de fora e lançou o seu editorial. Toffoli deve se afastar do caso Master. Sequência de ordens anômalas na apuração evidencia que o ministro perdeu condição de arbitragem imparcial. Jura? Quando o Estadão e a Folha dizem isso juntos, não é um ataque ideológico, é um alarme de incêndio institucional. Para encerrar esse giro de notícias, o Merval Pereira fez o que todo bom colunista faz. Ele fecha a lógica. Ou o Toffoli denuncia que a Polícia Federal está tentando ajudar o Vorcaro, ou ele mesmo está tentando ajudá-lo. Não tem meio termo, não tem saída elegante. E aí, Toffoli? Você vai denunciar a PF ou você vai se autodenunciar? Toffoli não está mais tentando não se expor. Ele aceitou o escândalo como um custo menor. E por quê? Porque, na leitura pública, o escândalo institucional dói. Mas a prova vazando deve doer mais ainda. E aí ele confronta a PF, escolhe peritos, encurta prazos, reorganiza depoimentos e assume o desgaste. É a saída menos pior. A Polícia Federal até procurou o governo em busca de ajuda, mas a AGU diz, abre aspas, não é tema nosso. Tradução, cada um que se vire. Tema da AGU deve ser só advogar pelo Alexandre quando ele sofreu a Magnitsky lá nos Estados Unidos. Esse negócio de Polícia Federal, não. Põe os Pilatos aqui, amigo.
É, galera, acho que estamos assistindo uma ruptura institucional escancarada. Mas nessa treta, eu juro pra vocês, eu só quero jogar gelatina em cima. Mas enfim, todos aí viram o Lula, logo após a Compliance Zero, chamar ao Planalto o Alexandre, a Polícia Federal e o Banco Central, né? E diz o Lula que era só para falar do combate ao crime organizado. Que time esse homem tem, né? Mas, após a reunião, o novo ministro da Justiça, que eu nem sei qual é o nome, afirmou em coletiva que sim, o caso Master foi tratado sim. Ministro, então a investigação dessa suposta fraude financeira envolvendo o Banco Master entrou na pauta de reunião de hoje, né? O tema foi tratado como eixo, é uma diretriz de órgãos de Estado que não se preocupa com nenhuma particularidade específica, por outro lado, não vai deixar de atuar contra todos aqueles que se ajustem a esse perfil. Tá bom? Só informar vocês, o ministro vai tomar posse hoje à tarde. Bicho, nessa hora foi um barata voa para todos os lados, porque, escândalo total. Porém, na sequência ao escândalo, a Secom emitiu uma nota para desmentir o ministro, dizendo que não falaram disso não sei de onde saiu não. Mas a pergunta é óbvia. Por que o ministro ia mentir? Para quem não se lembra, há pouquíssimo tempo atrás, Lauro Jardim entregou uma outra bomba. Lula foi avisado que, se o caso Master avançar ou se Vorcaro falar, a bomba explode no colo do PT. É isso que diz a matéria. Ou seja, já havia alerta, já havia medo, já havia cálculo. E agora o Lula levou o tema, segundo seu próprio ministro, para dentro do Planalto. E enquanto tudo isso ferve, surge Bolsonaro na papudinha. E o efeito prático é claro. Todo mundo vai falar disso. Aí o foco muda, o Master some das manchetes e quem sabe os ministros conseguem respirar um pouco melhor. Mas no meio disso tudo, uma última pergunta fica ecoando. Quando um poder escolhe até o foco do noticiário, o que o país discute? Os interesses dos ministros. Para encerrar, trago notícias que Bolsonaro, de fato, está bem melhor alojado que na carceragem da PF, junto com os minions do Alexandre. Mas o seu quadro não é para que a gente fique conformado em ele estar melhor. Ele precisa ir para casa. Sobre isso, o ministro Alexandre se comprometeu em avaliar o laudo pericial sobre as condições de saúde do presidente Bolsonaro nos próximos dias. E se resta algum suspiro de Estado de Direito em Brazuela que vivemos, em breve, o presidente, por direito, não por favor, estará em casa. Aguardemos ansiosos as cenas dos próximos capítulos. Mas aproveitando que você ficou até aqui, para a gente construir um Brasil com liberdade para as nossas próximas gerações, precisamos trazer mais gente para o nosso lado da trincheira. É por isso que eu quero te convidar para entrar para minha família. Com seu apoio, a nossa mensagem vai alcançar cada vez mais pessoas. Enquanto a grande mídia atua como uma rede estatal da comunicação do governo, os vídeos do Te Atualizei são assistidos por cerca de 700 mil pessoas todas as semanas. O nosso trabalho de formiguinha está competindo com unhas e dentes contra as invencionices oficiais que são divulgadas pelos jornalistas. Por isso, a gente entende o desespero da turminha das trevas em regulamentar o que a gente pode ou não dizer na internet. Nós estamos construindo uma força cultural capaz de desafiar a censura que foi colocada no Brasil. Se você quiser ser o meu sócio, meu parceiro nessa jornada que apenas começou, eu te convido a entrar para minha família. Na Família Te Atualizei, você vai receber acesso a todos os meus documentários e vídeos exclusivos que nunca foram postados em outro lugar. Toque no link que está fixado no primeiro comentário e entre para a melhor família da internet. Juntos, a gente consegue. Beijo. Assinando o Te Atualizei.app por 10 bonoros por mês, você financia o meu trabalho e, em troca, eu te ofereço mais do que apenas conteúdos exclusivos. Eu te ofereço uma família na internet, porque lá você pode postar vídeos que considera relevantes, textos e artigos, e conversar em tempo real com uma galera que pensa igual a você, igual a nós. E acredite, por aqui o seu apoio faz toda a diferença. Portanto, se você quiser e puder, o link vai estar fixado aqui no primeiro comentário e desde já, muito obrigada. Mas agora eu quero saber de vocês. Tic-tac para os imperadores? Delação do Vorcaro à vista? Ou para, Bárbara? Você tá muito emocionada. Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. E se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like. Porque você já sabe, acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta.
Beijos, galera. Fui.